A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus, o seu canal de aprendizado da Palavra. Hoje nós vamos estudar mais uns textos bíblicos da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 22 ao 24, que nos diz assim: E dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Verso 23, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Se perder a vida por amor de Cristo, terá a sua vida salva. Agradecendo a você mais uma vez que está inscrito no canal, você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso, que é para que nós possamos crescer cada vez mais e que nós possamos estar publicando mais vídeos como esse. Se possível, compartilhe o vídeo com alguém, curta e faça isso, que é para nós continuarmos, né, fazendo isso para um aprendizado de cada um de nós. Aí o nosso estudo vai dizer assim: onde quer que fosse, uma grande multidão seguia Jesus. No entanto, esta multidão não tinha os mesmos privilégios dos discípulos. Apenas o discípulo tinha o privilégio de pedir explicações mais profundas, de ouvir sobre seus planos, de vê-lo se alegrar em uma refeição ou chorar com o Pai em oração. Poucos eram os que de fato deixavam de ser multidão e eram chamados de discípulos. Isso porque, ao chamar seus discípulos, Jesus tinha uma condição um tanto difícil e até ofensiva para alguns, o chamado de Jesus para seguir o caminho da cruz, o mesmo que ele iria trilhar. Aí ele vai dizer assim: aquele que chama já carregou a cruz. Porque Jesus diz: vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E no versículo 24 ele vai dizer, de Lucas 9, 24, ele vai dizer que todos nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Por isso, se ele chama, porque ele já carregou a cruz dele, e nós temos que carregar a nossa. Aí diz assim: aquele que chama já carregou a cruz. O peso da cruz pode parecer esmagador, mas aquele que chama a carregá-la o torna leve. Né? Jesus torna a cruz leve. Ele deixa bem claro, mas aquele que chama a carregá-la o torna leve. Sendo assim, só conseguimos trilhar o caminho do discipulado porque estamos imitando o Mestre. Apesar de falar como e se parecer com os mestres judeus, esse Mestre não é qualquer um, é o Filho de Deus encarnado. Aquele que, através da sua morte e ressurreição, tornou possível trilhar o mesmo caminho que, através da sua morte e ressurreição, tornou possível trilhar o mesmo caminho. Ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 29 ao 30. Jesus tem um jugo a ser levado por aqueles que são chamados, mas ele afirma que seu jugo é suave e seu fardo é leve. De fato é leve à medida que nos apropriamos da sua graça para percorrermos o caminho da cruz. Quando nós nos apropriamos da graça, o jugo começa a ser suave, por causa da graça de Cristo, né? Por causa da graça dele. Aí ele vai dizer: de fato é leve à medida que nos apropriamos da sua graça para percorrermos o caminho da cruz. O que nos faz capazes de carregar a nossa cruz não é a nossa força de vontade, mas a graça que ele nos dá ao obedecermos e respondermos ao chamado. Porque ele deixa bem claro, mas é a graça que vai fazer com que o jugo seja suave e o fardo seja leve, a partir do momento que nós respondemos ao chamado de Cristo. Porque se nós não respondemos ao chamado dele, tudo vai ficar pesado em nossa vida. Mas quando nós respondemos ao chamado de Cristo, tudo vai ficar leve, mesmo que pareça pesado, mas vai ficar leve, porque ele deixa bem claro: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí ele diz assim: a liberdade do discipulado, porque os discípulos foram chamados para, os discípulos foram discipulados por Cristo, e a multidão também, toda a questão estava sendo discipulada por ele. Vai dizer assim: na Bíblia vemos que Jesus chamou seus discípulos a renunciar aquilo de mais precioso para eles, mas principalmente renunciar a si mesmo. Veja, ele chamou eles para renunciar a si mesmo, renunciar à própria vida. A liberdade oferecida pelo discipulado está em nos submetermos ao senhorio de Cristo. Jesus é o nosso mestre, mas também é o nosso Senhor. Ainda assim, na sua natureza plenamente divina e plenamente humana, ele serviu a todos. Seu jugo não é escravizante, mas libertador.
Logo encontraremos a verdadeira liberdade e graça quando nos submetermos ao jugo e ao fardo do nosso Senhor. É claro, quando nós nos submetermos ao jugo e ao fardo de Cristo, que o jugo é suave e o fardo é leve, né? Então nós vamos ter a plena liberdade, que é a graça que vai nos ajudar a carregar tanto o jugo como o fardo, né? Que é o quê? A cruz, né? A cruz. Por isso que ele vai dizer: logo encontrará em verdadeira liberdade e graça quando nos submetemos ao jugo e o fardo do nosso Senhor, a cruz. A cruz pode parecer contraditório dizer que estamos livres ao nos submeter, mas o verdadeiro discípulo de Jesus entende que para encontrar a vida deve perdê-la. E como perdê-la? Né? Deixando as coisas velhas para trás e sendo uma nova criatura com Cristo. Por isso que ele estava perdendo a vida velha e se entregando à vida nova. Aí ele vai dizer: ou seja, Jesus nos oferece uma vida que não busca seus próprios interesses, e sim os interesses do Pai e do próximo. Porque quando nós deixamos a vida velha para trás, nós estamos agora servindo a quem? A Cristo. E quando nós estamos servindo a Cristo, né, nós estamos perdendo a vida velha e se apossando da vida nova. E nessa vida nova, nós não estamos mais buscando nosso interesse, nós estamos buscando mais o interesse de Deus e o interesse do próximo, para ajudar uns aos outros. Por isso que lá, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo, a partir do versículo 42, vai dizer que os discípulos vivem em comunhão, na doutrina do discípulo, em comunhão, no partir do pão e nas orações, porque eles tinham que unidade, um só pensamento, um pensando no outro, um pensando no próximo. Aí vai continuar dizendo: o discípulo encontra a vida dessa forma, pois é para esta vida que ele foi criado. A cruz não é pesada quando nela se encontra o verdadeiro sentido da existência. É verdade. A cruz deixa de ter peso quando ele encontra o verdadeiro, né? Quando ele se encontra o verdadeiro sentido da existência. Porque qual o verdadeiro sentido da nossa existência? Servir a Deus. E nós carregamos a cruz para mostrar que estamos libertos, para mostrar que nós nos apossamos da graça. Né? Por isso que ele diz: a cruz não é pesada quando nela se encontra o verdadeiro sentido da existência. Portanto, o convite de Jesus é para quê? É para encontrar a redenção pelo caminho da cruz. É o caminho mais estreito e difícil, pois participamos do sofrimento de Cristo. Porém, também nossa participação é que encontramos alegria e temos revelação da sua glória. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 13. Que pessoa, ao encontrar tamanha alegria, pode guardá-la para si mesmo? Né? A gente não guarda. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo, a alegria é tanto que a gente quer passar aquela alegria para outras pessoas. Por isso que ele diz: que pessoa, ao encontrar tamanha alegria, pode guardá-la para si mesmo? Ele não guarda para si mesmo, ele quer passar para os outros. Aí ele diz assim: ensinar a obedecer. Né? Outro ponto nosso: ensinar a obedecer. Sendo assim, faz parte do discipulado também ensinar outras pessoas a obedecer ao Mestre. Disto se trata a grande comissão: fazer discípulos de todas as nações. Um discípulo faz outros discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Mateus capítulo 28, verso 18. A promessa é que Ele estará conosco todos os dias. Que belo é esse caminho de redenção a ser trilhado, na companhia daquele que já trilhou e daqueles que já estão dispostos ao mesmo. Abraçar o discipulado significa carregar a nossa cruz e negarmos a nós mesmos. Assim encontraremos a graça para praticar seus mandamentos e ensinar outros a fazê-lo. A promessa da leveza e da suavidade não está na cruz em si, mas naquele que trilhou este caminho primeiro, nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Observe que ele vai dizer: a suavidade não está na cruz em si, mas naquele que trilhou este caminho primeiro, nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, que Jesus trilhou o caminho primeiro por nós. Ele nos deu exemplo de como renunciar a si mesmo, que ele renunciou a si mesmo. Ele deixou o trono de glória e veio ao mundo encarnado, sofrer, chorar, se alegrar, tudo isso por nós. Por isso que ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. E seguir a Cristo é um caminho de renúncia. É um caminho de deixar as coisas velhas lá atrás e olhar para o novo, se vestir do homem novo, das vestes novas, que as vestes novas é Cristo. Pegar o fardo, né, e o jugo,
um fardo leve, né, que está aí para nós, e um jugo suave que Jesus nos oferece, através de quê? Através da graça, através do Espírito Santo que vai nos guiar, nos trilhar, nos ajudar a trilhar esse caminho tenebroso, um caminho que está aí com pandemia, com violência, com muita corrupção no mundo, o mundo completamente que jaz no maligno, mas Jesus tem um jugo suave e um fardo leve para todos nós, quando nós entendemos qual o verdadeiro, né? Qual a verdadeira que ele vai dizer aqui para nós, né? A promessa da leveza e da suavidade não está na cruz em si, mas naquele que trilhou este caminho primeiro, nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, né? Porque quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo, nós sabemos por que realmente nós estamos no mundo, para que nós estamos no mundo, qual o verdadeiro sentido de estar no mundo. Tudo isso para a gente, né? Que o mundo está passando, perde valor, não tem importância, porque nós fomos chamados, né, para estar com Cristo, reinar com Ele na eternidade. Por isso que ele diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma promessa para nós. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou, mas voltarei outra vez para vocês, para aonde eu estiver, vocês estás vós comigo também. Então, uma promessa de Cristo. Não tem jugo pesado, o fardo é leve, não tem nada pesado em nossos ombros, porque Jesus já trilhou o caminho da cruz por nós. Então nós devemos se apossar disso, crendo sempre nele, sabendo que as dificuldades estão aí, mas isso aí é só por um período de tempo. E a qualquer momento Jesus pode voltar e nós temos que estar prontos para estar junto com ele. Amém?